20 horas pontualmente. Então, no nosso compromisso institucional com a pontualidade, em respeito também aos nossos palestrantes e também a todos aqueles que estão presentes hoje conosco de forma virtual, nós vamos dar início à nossa agenda de hoje. E gostaria de cumprimentar os nossos palestrantes, doutor Ayuli Viana, doutor Paulo Campani, doutor Jorge Kreff. É uma honra tê-los conosco. Então, em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, os nossos agradecimentos pelo acolhimento de todos vocês ao convite para estarem conosco hoje. O nosso webinar, ele teve início ontem, com 2 palestras voltadas para fraudes e detecção de fraudes e resíduos em alimentos, e hoje nós temos essa mesa redonda, focando no transporte de animais como carga viva. Desejo um ótimo trabalho a todos, e o mediador desta sessão será o doutor Sérvio Túlio Jacinto Reis, que é membro também da Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do CRMV Paraná, e eu, Raimundo Toste, junto com a doutora Rita Maria Garcia, estaremos aqui na equipe de apoio, filtrando as eventuais perguntas que todos vocês que estão nos acompanhando eventualmente queiram fazer. Então, doutor Sérvio, a palavra é sua, a condução dos trabalhos é sua. Boa noite a todos. Boa noite, professor Raimundo, professora Rita. Boa noite a todos os membros da Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. Cumprimento a todos os membros do Conselho Regional do Paraná, na pessoa do presidente Rodrigo Mira. Cumprimento aos participantes desta mesa redonda, dentro desse importante tema, que é o transporte marítimo de animais vivos. E temos aqui 3 convidados muito especiais que atenderam o nosso convite, que nos honram com a sua participação nesta noite, que é a segunda noite, a finalização deste evento de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná. Nós temos aqui, nesta noite, a presença da doutora Ayuli Viana Gonçalves de Oliveira. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, possui especialização em Medicina Veterinária do Coletivo pela Universidade Federal do Paraná, também possui especialização em Medicina Veterinária Legal pela Faculdade Qualitas. Atualmente, ela é coordenadora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Temos também, compondo a nossa mesa redonda, o doutor Paulo Ricardo Campani. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem título de mestre pela Universidade Federal Fluminense, é auditor fiscal federal agropecuário aposentado, atualmente trabalha com relações institucionais e internacionais na Associação Brasileira de Indústria Exportadora de Carnes. Temos também a honra de ter aqui a presença do Dr. Jorge Rosenfeld Kreff, graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Luterana do Brasil, atualmente auditor fiscal federal agropecuário. Pela dinâmica que foi previamente definida, com a aquiescência de todos os participantes desta mesa redonda, nós teremos aí, pela ordem, uma fala inicial durante 15 minutos, iniciando pela doutora Ayuli,
em seguida pelo doutor Paulo, e finalizando com uma fala de 15 minutos do doutor Jorge. Após essas falas iniciais, será aberto um momento para a leitura e respostas das perguntas dos nossos ouvintes, das pessoas que estão assistindo e que estão são a demonstração do sucesso já, que nós podemos dizer, o sucesso desse evento. Então, já inicialmente, eu gostaria de já passar a palavra para a doutora Ayuli Viana, que vai fazer a sua explanação. Doutora Ayuli, seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Obrigada ao CRMV Paraná pelo convite. Vou compartilhar aqui minha tela, aí vocês me deem um ok, tá bom? Se está aparecendo. Apareceu, Sérgio? Sim, está aparecendo. Então, tá bom, obrigada. Eu vou iniciar aqui. Eu vou falar da situação atual da exportação de animais vivos, do ponto de vista da proteção animal, né? E o papel, a importância do Fórum Animal nessa discussão. Então, é importante para a gente conversar a respeito por que uma entidade de proteção animal foi convidada, né, para discutir esse tema num webinar, que além de médica veterinária, eu represento a instituição que desde 2016 atua pelo fim da prática de exportação marítima, considerando o impacto negativo que ela tem na vida dos animais, entendendo como essa prática ela potencializa alguns fatores problemáticos da pecuária. E aí o fórum atua desde 2016, participando de discussões técnicas, audiências públicas, eventos acadêmicos. A gente produz materiais também de conscientização do público, tanto em site, em rede social, colaboramos com outras entidades de proteção animal, tanto nacionais quanto internacionais, buscando essa sensibilização da sociedade no geral e também de gestores públicos. E é do fórum, né, a ação de 2017 que buscou a interrupção da prática em todo o território nacional, que é o caso do navio Nada, que ficou atracado no Porto de Santos. Creio que foi a situação que trouxe luz para essa prática, muitas pessoas desconheciam o que acontecia e acontece há muitos anos, desde 2012, né? Essa prática é recorrente, ela acontece em alguns estados prioritários, mas quando um navio atracou no Porto de Santos, uma cidade turística, uma cidade de São Paulo, a situação trouxe mais visibilidade, né? Então, a questão, especificando a questão da ação judicial, então o fórum ajuizou uma ação civil pública em dezembro de 2017, pedindo a imediata suspensão em todo o território nacional da exportação de gado vivo, alegando as condições intrínsecas de maus tratos aos animais. A medida liminar ela foi deferida pelo juiz, né? Mas após longos debates e questões, mesmo com laudo pericial, promovido por uma médica veterinária que subiu a embarcação e avaliou a condição dos animais, o juiz deferiu, né, impediu a exportação para até que o país de destino se comprometesse a atender condições de manejo e bem-estar dos animais transportados. Entretanto, a decisão ela foi suspensa por uma instância superior, né, com a fundamentação de que a liminar causaria dano à economia pública e que não seria possível desembarcar os animais também, não haveria logística reversa de fazer o desembarque. O Ministério Público Federal ela também foi favorável à procedência da ação civil pública e até o momento o nosso processo ele aguarda a decisão judicial. Então, retomando a questão da exportação, do histórico, atualmente 3 estados concentram 95% dessas exportações, especificamente o Porto de Vila do Conde, no Pará, com quase 70% das movimentações, o Rio Grande, no Rio Grande do Sul, 20%, e São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo, não chega a 10%. Esse é um dado de 2012 a 2020. Então, quais são os aspectos negativos que a gente aponta na prática, né?
há sofrimento e prejuízos intensos ao bem-estar dos animais, há impactos ambientais pela contaminação dos dejetos e das carcaças dos animais que vêm a óbito na embarcação, há grandes riscos de acidentes, porque as frotas são antigas, elas são adaptadas a essa prática, não são frotas específicas, elas já foram utilizadas para outras finalidades, e também já há investigações recentes que trazem a questão da colaboração da prática com outros problemas sociais e ambientais, né? Então, envolvendo a questão do desmatamento ilegal para novas áreas de pastagem e também a associação de algumas empresas com o trabalho escravo. Recentemente saiu uma reportagem no Repórter Brasil, informando, né, que algumas dessas empresas elas estão dentro da lista suja do trabalho escravo e fazem como se fosse uma lavagem dos animais. Elas compram de outras empresas e acabam alegando que esses animais vieram de áreas adequadas, quando na verdade eles vieram de áreas desmatadas. Então não é só um problema de bem-estar dos animais, ela envolve outras questões sociais também. Então, especificamente na questão do prejuízo ao bem-estar dos animais, a gente aponta, né, a questão da alta densidade dos animais dentro das baias, a higienização precária, o acúmulo de dejetos e a questão do estresse térmico. Existem também o risco de lesões e doenças, tanto quanto lesões dermatológicas, respiratórias, problemas oculares, o risco de fraturas, alterações gástricas que podem vir também da questão do pouco tempo que os animais têm para fazer a adaptação à nova dieta do navio. Tem também uma questão também de risco de conflitos entre os animais pelo agrupamento inadequado. São animais que vêm de origens distintas, várias fazendas, então eles são forçadamente colocados em baias. Eles misturam o lote, né? Então não dá para garantir que os mesmos animais de uma fazenda eles vão ficar juntos no navio. E as instalações, por serem antigas e precárias, há grande risco de falhas operacionais. Então, riscos de problemas na ventilação, nas bombas de dessalinização, até mesmo incêndios dentro da embarcação, problemas de manejo com os animais, pela equipe que às vezes não é treinada adequadamente, ou é insuficiente, né, pelo volume de animais que tem. E ausência de assistência veterinária. Pode não haver veterinário embarcado ou ter um número suficiente para o volume de animais. Então, no caso do navio Nada, em 2018, eram 3 médicos veterinários embarcados para dar assistência a quase 27 mil animais, e eles trabalhavam ainda em esquema de plantão. Então, é humanamente impossível um veterinário dar assistência ou acompanhar a condição de saúde desses animais. Especificamente na questão do prejuízo ao meio ambiente, então, todos os dejetos produzidos, os animais que vêm a óbito dentro da embarcação são descartados no mar sem nenhum tratamento prévio. Há também, se acontece algum tipo de acidente, falha operacional, pode haver derramamento de óleo. E a gente também tem um desconhecimento sobre o impacto dessa poluição para a vida marinha, né? Então, a gente tem que pensar nos sofrimentos de outras espécies que pode ser potencializado. Na questão ambiental, nós podemos elencar questões como acidentes, né? Então, o exemplo aqui do acidente que aconteceu no Pará, em 2015, 5 mil animais estavam embarcados rumo à Venezuela, e o navio naufragou, alguns animais morreram afogados e outros foram mortos pelos ribeirinhos. Grande parte desses animais ficaram mortos flutuando no rio, e esse gerou um grande impacto ambiental, prejuízo à população local, impedimento de práticas que eram de autossobrevivência, como pesca e utilização daquela água que ficou contaminada. E a companhia ela foi processada, condenada a pagar a indenização. Então, aqui é uma imagem dos animais mortos, né, na beira do rio. Então, a população ficou impedida de utilizar dessa água por muito tempo. Até hoje alegam que tem um impacto ainda. Esse é um outro acidente que aconteceu em 2019 na Romênia, porque, diferente do Brasil, que só exporta bovinos, né, outros países exportam outras espécies. Então, é comum esse número muito grande também de ovelhas. E aí, nesse acidente, morreram os animais, né, quase 15 mil animais, e também pessoas funcionários da embarcação.
Da questão de Barcarena, então, quase 6 anos depois, agora que começou a operação de retirada da embarcação da região do Pará, né? Depois de muitas questões do processo em si, agora está acontecendo a retirada da embarcação que estava naufragada. E no aspecto das consequências para a saúde pública e segurança alimentar, né, que também acho que é um fator importante da gente comentar num programa, num evento de medicina veterinária legal, que por conta dessa situação, né, extremamente estressante que os animais são submetidos, tem essa questão da adaptação à dieta, às vezes a falta de ingestão adequada de água ou ingestão adequada ou ingestão de água contaminada pelos dejetos, e a extrema proximidade entre eles, há um risco maior de transmissão de doenças infecciosas próprias da espécie, mas também a gente não sabe dizer da questão das zoonoses, né? E outro fator que a gente deve também ter em mente é a questão do risco de resíduos medicamentosos, se esses animais, porventura, forem receber algum tipo de assistência. Outros fatores que a gente aqui comentou, né, a questão da embarcação em si, os animais dentro do navio, mas a gente tem que imaginar que existe toda uma logística antes deles chegarem à operação em si da viagem, né? Tem o transporte rodoviário prolongado, a instrução normativa do mapa 46 de 2018, que estabelece questões por esse tipo de transporte. Ela fala que o transporte tem que ser no máximo até 8 horas, mas pela distância das estações pré-embarque dos portos, muitas vezes isso se mostra inviável. Então, na região lá do Pará, pode haver estações de pré-embarque de distância de 12 a 14 horas do porto de Vila do Conde. A mesma coisa aconteceu nesse caso específico no Porto de Santos, que animais vinham de mais de 500 quilômetros, então média de 12 e 14 horas de viagem. Tem o risco, às vezes, da condução do caminhoneiro, a qualidade das rodovias, que os animais podem sofrer esse tipo de alteração de velocidade, de qualidade da pista. O manejo para embarque, então, é muito comum o uso de varas elétricas, manejo que não é etológico, pela pressa, pela intensidade de fazer aquele embarque rápido, né, pelo volume de caminhões que chegam no porto. Tem a questão do tempo da adaptação da dieta, que talvez seja insuficiente. Tem também aspectos da operação em si de embarque, né, que depende de animais que chegam na madrugada no porto, eles são manejados nesse horário. Tem a questão do tempo de duração dessa operação, que pode durar 7 dias, então os primeiros animais embarcados, eles ficam mais tempo dentro da embarcação. A plataforma, alguns animais, eles têm muito medo de acessar a plataforma pode ser lisa, escorregadia, então tem várias questões, né? Os bovinos são animais muito assustados. Tem a questão da mistura de lotes. As piores condições são sempre dos animais que foram primeiramente embarcados, que estão nos andares inferiores. Tem a ausência da assistência veterinária no processo durante a viagem toda. As viagens são longas, né? São longos trajetos e longos períodos, então podem durar até 3 semanas. E, por fim, a forma de abate, porque os animais eles vão prioritariamente para países que têm o abate halal, o abate kosher, então eles são mortos sem sensibilização prévia, geralmente. Aqui são imagens de um relatório que mostram animais que eram transportados da Austrália rumo ao Oriente Médio. Eles foram coletados por uma médica veterinária que trabalhou por mais de 10 anos nessas grandes embarcações, e aí mostra os animais com comedouros insuficientes, os animais extremamente sujos, né, de acúmulo de fezes, essa questão que ela chamava de jaqueta fecal, que é esse acúmulo excessivo de fezes ao redor dos animais, que também compromete a dissipação do calor, então acaba agravando a questão do estresse térmico. Aqui, diferenças, às vezes, de condição corporal, ou dos animais que já vieram das suas fazendas originárias nessa condição, ou isso se agravou durante a viagem, por conta de acesso ao comedouro. Aqui, situações de alta densidade, né, animal, alta umidade e alta temperatura, porque os animais estão hiperventilando, geralmente, e o sistema de ventilação nem sempre é suficiente para fazer essa troca adequada de ar.
outras imagens que mostram o piso, a qualidade do piso, que vai se acumulando as fezes, os animais eles podem escorregar, lembrando que os animais não nasceram para viver em cima de um piso desse, né? E esse piso com acúmulo de fezes, eles vão ficando cada vez mais escorregadios, pensando ainda que isso está numa embarcação em alto mar, que sofre toda a influência da maré e das tempestades marítimas, então, de acordo com a condição da viagem, isso pode ficar ainda pior. Aí, se a gente disser assim, vamos avaliar a questão se os animais têm algum tipo de lesão, né? Se o animal está coberto de fezes, até isso fica um pouco comprometido, né? Como é que a gente vai conseguir avaliar? Aqui, animal que porventura estava doente ou foi pisoteado pelos outros animais e pela inspeção não foi possível verificar porque ele estava coberto de fezes, né, dos outros animais. Aqui são imagens especificamente da coleta de material do navio Nada em 2018, feito pela médica veterinária Magna Regina. Aqui mostra que tinha espaço de menos de 1 metro quadrado por animal. Idealmente, os bovinos precisam de mais que isso para poder fazer um movimento para frente, para eles levantarem, né? Então, eu já estou finalizando aqui. Aqui mostra que alguns conseguem deitar, outros não, então as baias estão muito lotadas. Conforme o andar que ela inspecionou, ela via que tinha diferença na condição dos animais, então algumas baias estavam um pouco melhores que outros, porque aí a operação ainda estava acontecendo de embarque, e aí conforme os andares inferiores eram piores. Então tinha ruído excessivo por conta dos ventiladores ligados, né? Ausência de assistência veterinária, a questão da umidade que ela comentou, e por questão também de outros laudos técnicos da referida embarcação, peritos federais fizeram uma avaliação documental desse processo e conferiram que a empresa ela não foi capaz de mostrar certificação adequada de bem-estar animal, que as certificações apresentadas não eram dos animais que tinham sido direcionados para essa viagem, e que o mapa não foi capaz também de garantir a fiscalização adequada dessa situação, porque o mapa não conseguia coletar nem registrar adequadamente as informações. E então, assim, eles consideraram que não tinha como garantir bem-estar dos animais. Outro fator que eu vou finalizar aqui, que tem um movimento global para interromper essa prática em períodos do ano que tem as chamadas ondas de calor no hemisfério norte, que é de junho a agosto. Então, essa é uma das principais causas de óbito nos animais. Então, eles estão propondo que, se não for proibido definitivamente, que seja proibido nesses períodos, né? Então, Austrália e Irlanda, que são exportadores de animais para Oriente Médio e Norte da África, eles estão fazendo isso, de proibir nesse período, quando a temperatura média fica acima de 30 graus. Então, assim, para finalizar, né, que eu não quero tomar o tempo dos colegas, que idealmente a gente, como entidade de proteção animal, a gente deseja que a prática ela seja interrompida definitivamente, porque não é interessante nem para a questão do bem-estar dos animais e nem do ponto de vista econômico, né, porque ela apresenta valores ínfimos comparado ao restante das práticas agropecuárias do país, mas que se ela permanecer, que ela tenha plano de mitigação dos acidentes, tenha logística reversa, a gente consiga ter instrumentos jurídicos que obriguem os exportadores a fornecer condições mínimas de bem-estar aos animais, que as equipes sejam em número suficiente e capacitadas para prover os cuidados mínimos, que as embarcações sejam adequadas, né? Já existem movimentos internacionais para suspender definitivamente e temporariamente. Então, alguns países já interromperam, Nova Zelândia, Índia, Reino Unido, e aí estão também, inclusive, sendo inseridos nas pautas das discussões dos planos nacionais de proteção e defesa dos animais. Então, concluindo, a gente entende que já há inúmeros subsídios científicos, éticos e movimentos no comércio internacional que demonstram a importância do nosso país rever a prática
inicialmente pelos impactos negativos aos animais, mas também pelos riscos de sanções comerciais futuras e até mesmo o desgaste da sua imagem internacional. É isso. Eu vou deixar meu e-mail aqui, se vocês Obrigado, quiserem. doutora Yuli. Vou parar aqui só um minuto. Parou? Agora parou o compartilhamento. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós vamos já imediatamente dar continuidade aqui à nossa mesa redonda. Vou solicitar, nós já começamos a receber aqui as perguntas dos participantes, estamos aqui selecionando, não vai ser possível ler todas as perguntas que estão sendo enviadas, até por questão de tempo, mas a gente pede que, na medida do possível, vocês indiquem para quem é a pergunta que vocês estão formulando, para quem dos participantes da nossa mesa redonda é destinada aquela pergunta. E aquelas que não puderem ser respondidas aqui hoje à noite, essas perguntas podem ser encaminhadas para os nossos debatedores aqui. Bom, então, dando continuidade, agora vamos passar a palavra ao doutor Paulo Campani para que faça a apresentação sobre a sua visão sobre o tema aqui abordado, transporte de animais vivos, transporte marítimo de animais vivos. Doutor Paulo, prazer em recebê-lo. Fique à vontade. Ok, uma boa noite a todos. Essa parte da palestra, né, ela vai ser relacionada a duas experiências. A minha, como ex-coordenador geral do Vigiagro, e que era a coordenação responsável pela Vigilância Agropecuária Internacional do Brasil, e pelo colega Jorge, né, que continua nativa, e eu, como foi dito antes, eu já estou aposentado. Antes de mais nada, eu queria compartilhar uma tela, deixando bem claro a todos que eu sou médico veterinário e que eu fiz um juramento, que foi esse aqui. Sob a proteção de Deus, prometo que no exercício da medicina veterinária cumprirei os dispositivos legais e normativos, com especial respeito ao Código de Ética da profissão, sempre buscando uma harmonização entre a ciência e a arte e aplicando os meus conhecimentos para o desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da sanidade e do bem-estar dos animais, da qualidade dos seus produtos e da prevenção de zoonoses, tendo como compromissos a promoção do desenvolvimento sustentado, a preservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade de vida e o progresso justo e equilibrado da sociedade humana, e prometo tudo isso fazer com o máximo respeito à ordem pública e aos costumes. Eu gosto sempre de lembrar do juramento que todos nós, médicos veterinários, fizemos no momento da nossa formatura. Como eu falei, vamos dizer, a minha apresentação vai ter uma continuidade com a do Jorge. Deixa eu procurar aqui também, e o compartilhamento da minha tela. Então, o painel que nós estamos tratando é a situação atual da exportação de animais vivos. Toda exportação de animais vivos do Brasil, ela cumpre principalmente esses 4 procedimentos, né? O decreto 5.741, que organiza o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária e das Previdências, o Manual de Procedimentos Operacionais Padrão para exportação de bovinos, bovalinos, ovinos, destinados ao abate ou à reprodução, o Manual de Boas Práticas de Manejo no Transporte de Bovinos, o Manual de Boas Práticas de Manejo e Embarque, e o mais recente, a Portaria 365, que aprova o Regulamento Técnico de Manejo Pré-Abate e Abate Humanitário, e nele trata do transporte dos animais. Então, essa legislação é a legislação que se utiliza
para transporte de animais do Brasil para países terceiros. Qual é a motivação de países importarem, né, animais vivos? A primeira motivação são os fatores culturais e religiosos, né? Então, principalmente os países muçulmanos, né, as exportações são para os países muçulmanos do Brasil, para preservar os fatores culturais e religiosos deles, né? O abate, como todos sabem, é um abate cruento, né, que é uma degola. Isso é um fator religioso, né, que a gente tem que respeitar. Segundo, desenvolver o setor industrial no país e estimular a sua economia. Esses países que importam esses bovinos vivos, eles não têm uma indústria frigorífica que nem o Brasil tem. Então, eles não têm uma capacidade de frio, uma capacidade de estocagem, e tem como hábito o consumo de carne quente, bem diferente de nós, que nós já evoluímos bastante do consumo de carne fresca, carne resfriada, carne congelada. Hoje a gente compra carne congelada e sem nenhum problema. Por quê? Porque a gente sabe de toda a garantia desse produto, né, que chega a gente. A baixa infraestrutura de armazenamento frigorífico. Então, eles não têm capacidade de armazenamento em câmaras frias, né? E o aproveitamento total dos animais. Então, eles aproveitam o couro, os miúdos, os ossos, aproveitam tudo, tanto o produto comestível como o não comestível. A motivação dos países exportadores, né? No caso do Brasil, por que a gente exporta esses animais, né? Tem os fatores e as vantagens na exportação do gado vivo, né? Ele diversifica o mercado de venda do produtor e aumenta o faturamento do país. Então, no caso do Brasil, vamos dizer, esse produtor ele tem opções, ou encaminha esse animal pronto para os frigoríficos, ou encaminha esses animais para a exportação. E com isso ele aumenta o seu faturamento. E, vamos dizer, isso fortalece o agronegócio. Como funciona essa cadeia produtiva, né, da exportação de animais vivos? Então, o cliente ele fecha um contrato de exportação, né, o cliente do exterior, né, o seu cliente no país, fecha um contrato de exportação 60 dias antes de chegar, antes da partida do navio. Fechou o contrato de exportação, vão ser feitos todos os procedimentos, né, de autorização para a exportação e a locação do navio que vai fazer esse transporte. Esse navio em relação, vamos dizer, à capacidade do que foi negociado. O produtor rural, né, ele vai comprar desculpa, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não. O produtor rural ele vai comprar os animais, né, de acordo com a especificação. Isso 50 dias antes da partida do navio. Os animais dependem da especificação, porque esses animais são terminados nos países importadores. Então, são animais até no máximo 2 anos, 2 dentes, né? Não mais que isso, porque ele tem uma terminação no país exportador. A EPE, né, que é a estação pré-embarque, né, que vai submeter os animais à quarentena de acordo com o protocolo sanitário e o fornecimento de alimentação ao gado. A EPE, ela serve, vamos dizer, seria uma quarentena, né, onde são feitos todos os exames cobrados do país importador, onde já é feita a adaptação dos animais à comida, o grão, né, a comida que ele vai receber no navio, ele já é adaptado na EPE, isso 21 dias antes da partida do navio.
O transporte e o embarque, né? O embarque e transporte dos animais com fornecimento de alimentação durante a viagem. As viagens elas levam em torno de 16 a 25 dias. As principais rotas. A maior de todas as rotas de trânsito de animais vivos é entre México e Estados Unidos. Desculpa. Existe uma rota muito grande entre Europa e Turquia, que é principalmente de ovinos, a Turquia, um grande movimento de trânsito de animais vivos. As outras rotas é Brasil e Uruguai. A maioria dos navios passa no Brasil e no Uruguai e depois sim que vai para o seu destino, que seria Turquia, Egito, Líbano e Iraque. Austrália comercializa com o Golfo Árabe, com Sri Lanka, a Indonésia, o Vietnã e as Filipinas. E a Nova Zelândia é fornecedora para a China. Então, os principais importadores, né, eles, vamos dizer, teve um aumento de 2017 para 2020 de torno de 30%, né? Existe mais um crescimento de em torno de 30%. De 2.811.000 para 3.669.200 animais. Isso, vamos dizer, foi todo o movimento de transporte de animais vivos, bovinos, daqueles países que eu coloquei anteriormente, para o Golfo, Turquia, China, principalmente China, Índia, Sri Lanka, Vietnã. Aqui eu tenho uma lista dos principais importadores para onde o Brasil pode exportar. Então, isso é feito através do acordo da certificação sanitária. Então, existe um acordo com o Egito de certificação sanitária, vamos dizer o que nós, os veterinários brasileiros, vamos certificar para as autoridades egípcias em relação àqueles animais. Então, dentro dos acordos, tem desde a parte, vamos dizer, de exames necessários, idade do animal, tipo de alimentação, tipo de reação, né, a doenças infecciosas e parasitárias. Então, esses seriam os países, né? O Brasil tem acordo, né? E alguns países aqui ele estaria ainda em processo de aceitação da certificação sanitária. Então, toda a exportação vai depender, antes de qualquer exportação, né, no Ministério da Agricultura, na coordenação de trânsito e quarentena animal, é feita a avaliação, né, da possibilidade ou não de se emitir o certificado sanitário internacional baseado nos protocolos feitos entre o Brasil e o país importador. Aqui os principais portos brasileiros, né? Barcarena, no Pará, Imbituba, em Santa Catarina, Porto de Rio Grande, Porto de São Luís, no Maranhão, e o Porto de São Sebastião. E para terminar essa minha parte, e o Jorge vai dar sequência, né, porque o Jorge continua ativo dentro do Ministério da Agricultura, né, eu achei interessante, isso estava no laudo que a doutora apresentou anteriormente, né, que a questão do bem-estar é subjetiva e sujeita a diferentes interpretações, conforme as crenças éticas das pessoas. Então, essa frase foi escrita pelo perito da Polícia Federal, né, que apresentou aquelas não conformidades que a doutora anteriormente já havia apresentado. Quer dizer, da minha parte, professor, é isso. O presidente, passo agora para o Jorge. Muito obrigado pela sua apresentação, doutor Paulo. Apenas enfatizando que esse é um evento organizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná,
e pela Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal do CRMV, enfatizando a importância da medicina veterinária legal em tantos contextos do que nós enfrentamos, que a sociedade experimenta no seu dia a dia. E, imediatamente, então, vamos passar a palavra para o nosso terceiro debatedor, Dr. Jorge Kreff, que vai ter 15 minutos para a sua apresentação, e, na sequência, vamos ler as perguntas da nossa audiência. Dr. Jorge, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, Dr. Sérvio. Começar agradecendo, então, o convite, né, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, né, agradecer à Comissão Estadual, né, de Medicina Veterinária Legal e cumprimentar, né, todos os participantes, né, sejam alunos, professores, né, toda essa comunidade, né, da medicina veterinária. Bom, então, uma apresentação minha, né, eu me chamo Jorge Kreff, né, atualmente trabalho como auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura, né, entrei no Ministério da Agricultura em 2004, né, inicialmente passei, né, pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, né, atuei né, mais especificamente com a inspeção de pescados, e posteriormente, já no ano de 2008, né, passei para a Vigilância Agropecuária Internacional, né, onde eu estou atuando desde hoje, né, eu atuo junto à unidade descentralizada do Porto de Imbituba, né, um dos portos, né, por onde embarcam, né, os animais, né, os bovinos vivos, né, destinados à exportação. E então já tive a oportunidade, né, de acompanhar algumas operações, né, adquirir, né, alguma vivência, né, adquirir experiências, né, as quais eu pretendo então, né, compartilhar com vocês e tudo mais. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu também preparei alguns slides. Vocês enxergam a minha tela? Tá ok? Sim, estamos enxergando. Tá ok. Agora só falta colocar em formato de apresentação. Aí sim. Já deu? Eu coloquei aqui, acho que tá ok. Ok, obrigado. Então, perfeito. Então, uma breve introdução, né? Passar bem rápido, né? Já foi falado, né? Então, né, desde sempre, né, o homem e os animais interagem, né, e os animais servem ao homem para caçar, trabalhar, pesquisar e lazer, e em todos esses papéis o animal se torna mais ou menos dependente, né, do seu dono ou tratador, que por sua vez tem uma responsabilidade recíproca. Né? Quanto mais o animal é confinado, maior a responsabilidade humana. Né? Preocupações com o bem-estar dos animais têm crescido, né, e aqui são dois itens, né, que eu pessoalmente, né, elenco. Né? Então, essas preocupações têm crescido com o aumento, né, da intensificação da produção pecuária. Né? Então, quanto mais a gente concentra, né, e explora, né, os animais em benefício próprio, né, é normal, né, que aumentem, né, as preocupações, né, com o bem-estar desses animais. Né? E o segundo aspecto, né, é um aspecto mais sociológico, né, né, que trata do distanciamento entre a população humana e os animais de criação. Né? Então, cada vez mais a gente percebe, né, que há uma migração das populações humanas, né, do campo, né, ou das áreas rurais, né, para os grandes centros urbanos. Né? E a meu ver, né, uma experiência pessoal, aí, então minha, né, a meu ver, isto faz com que as pessoas, né, passem a ter preocupações maiores com o bem-estar animal. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Parece que é um fato, né, que pode ser percebido, né, por todos, né, que uma pessoa que teve uma criação, né, em um ambiente rural, né, onde a proximidade, né, com animais de produção, né, e com todas as interações, né, entre o ser humano, né, e esses animais, né, ocorrem de uma forma muito mais evidente. Né? Me parece que essas pessoas com esse background rural, né, elas normalmente, né,
tendem a relativizar, né, as questões de bem-estar animal. E isso não quer dizer que elas tenham uma preocupação menor com os animais, né? Apenas que esse convívio, né, entre as pessoas e os animais nesse ambiente rural, né, faz com que elas tenham uma percepção, né, dessas interações diferenciada, né, quando comparado com uma pessoa que cresceu, né, num meio urbano, né, e que muitas vezes, né, não tem contato, né, com os animais de produção. Né? A pessoa que cresce no meio urbano, normalmente ela observa, né, a partir, né, desse ponto de vista, né, relacionado a esse histórico de vida dela, ela percebe essas interações de uma forma diferenciada. Né? Como exemplo disso, eu até tenho um fato curioso, eu cresci, né, no meio rural desde pequeno, e eu me recordo que num determinado estágio da minha vida eu fui para o meio urbano, né, e assim, quando eu morava, né, e frequentava a fazenda, né, uma das práticas comum, né, era o abate de animais, né, principalmente ovinos, né, para consumo próprio da fazenda, né, e esse abate era realizado, né, de uma forma bem cruenta, né, e que possivelmente se repete até hoje, né, mas sem dúvida é cruenta e que deve ser evitado, né, mas então se pendurava o ovino, né, pela pata traseira e se fazia a degola dele, né, com faca, né, e posteriormente aí toda, né, a evisceração e tudo mais. Né, e num determinado momento eu me lembro que alguns amigos meus, quando eu já morava no ambiente, né, mais urbano, né, a gente foi para a fazenda, né, e essa prática ocorreu e os meus amigos ficaram muito chocados, né, e naquele momento eu percebi como eu relativizava aquilo, como aquilo tinha se transformado em algo natural para mim. Né? Então, normalmente, né, as pessoas que têm esse background rural, elas tendem a relativizar essas questões de bem-estar animal. E isso pode ser bom, né, e também pode ser negativo. Né? Então, nesse contexto, né, de um lado, né, atualmente, né, na sociedade atual, né, de um lado nós temos, então, né, pessoas, né, defensores, né, dos animais de uma posição mais extrema, né, que concedem a cada animal o direito absoluto à vida. Desse ponto de vista, né, o bem-estar de um animal não poderia ser comprometido para o benefício de outra espécie, né, especialmente da espécie humana, né, por ser uma espécie privilegiada, né, na concepção, né, dessas pessoas mais extremistas, né, que assumem uma posição mais extrema, né, na atual sociedade. E do outro lado, né, tu tem uma posição extrema também, né, de grupos que assumem que os interesses humanos, né, têm prioridade absoluta também sobre os interesses dos animais, né, e que, portanto, os seres humanos poderiam potencializar seus próprios interesses por meio do uso de animais, né. Mais recentemente, né, esse ponto de vista, né, tem sido denominado como antropocentrismo, né, então colocaria, né, a espécie humana no centro, né, do universo. E entre esses dois extremos, né, entre esses dois lados polarizados, né, tu tem uma grande massa, né, de pessoas, né, de diferentes grupos que tratam em uma escala de prioridades os interesses dos seres humanos e os interesses dos animais, incluindo aquelas pessoas, né, que dão às duas partes interessadas igual significado. Me parece que aqui, né, no nosso estágio atual de sociedade, né, estão presentes, né, está presente o maior número de pessoas, né, nesse centro. Né. Aqui eu trago, né, vou passar de forma bem rápida, né, mas são alguns dados estatísticos para a gente, né, entender melhor essa questão da exportação de bovinos vivos. Então, né, eu busquei aqui, né, no site, né, os dados foram extraídos, né, do site, né, do Comexstat, né, é um site do antigo MIDIC, né, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, né, atualmente o MIDIC, né, pertence ao Ministério da Economia, mas o site ainda chama MIDIC, né. Eu busquei 20 anos aqui, né, para a gente ter uma ideia, né, do que representa essa movimentação de bovinos. Né, então a gente consegue perceber que no ano de 2018, né, como a tela está expandida aqui, vocês não conseguem ver né, o cabeçalho, mas a terceira coluna ela trata da quantidade total de animais exportados, né, em cabeças, né. Então, o ano de 2018 foi o ano onde as exportações de bovinos, né, para abate, né, aqui não estão incluídos os bovinos para reprodução, né, que são um número muito menor,
né, não chega a ser expressivo, né, dentro desse quadro estatístico, né, foi o ano mais expressivo, né? E em 2003 as exportações elas eram quase incipientes, né? Eu busquei também os dados de 2020, de 2002 e 2001, né? E ele não resultou, né? Ele não trouxe resultado, né, para a exportação de animais para abate. Então, aparentemente, segundo, né, a fonte, né, não houveram exportações de bovinos vivos para abate nos anos de 2001 e 2002. Então, isso aqui serve para a gente entender, né, que esse fenômeno da exportação de bovinos no Brasil é um fenômeno recente, apesar, né, de que em escala global ele não é tão recente, né, existem outros países que já praticam a exportação de bovinos, né, vivos e outras espécies, né, ovinos, muares e etc., né, de forma mais longeva. Aqui a gente também consegue perceber, né, os últimos anos aí de 2019, 20, 21, os impactos da pandemia, né, nesse processo todo, né, e como caíram esses números, né, o ano de 2020, que já é um ano que a gente tem fechado, né, 328 mil cabeças, né, comparado com as 778 de 2018. Aqui a gente também, se fosse analisar, acho que não é o caso, né, com mais profundidade essa tabela, a gente perceberia como houve, né, uma diferença também, né, nessas exportações em relação ao peso médio dos animais, é a quarta coluna, né, então a gente percebe ali, né, que nos anos de 2007 até 2015, né, predominava, né, a espécie de animais mais acabados, né, esse aqui foi um período que predominaram as exportações para a Venezuela, né, onde a gente exportava animais já acabados, né, para abate imediato, né. Depois, né, de 2015, já em 2016, 17, 18, né, predominaram as exportações para a Turquia, né, e então era um comércio, né, que priorizava animais aí com uma média, né, de peso aí de 250 quilos, né, um pouco mais, um pouco menos, né, de acordo com o cliente, e eles realizavam a terminação desses animais, né, na Turquia. Também tem aqui os dados, né, de valores, né, é só para finalizar, então, essa tabela, né, nesses 20 anos, né, de operação, né, uma cifra em dólares, né, de 5 bilhões, 846 milhões, né, 458.343 dólares, né, envolvidos aí nesses 20 anos, né, dessa exportação. Aqui, então, eu vou passar também de forma bem rápida, mas os principais atos normativos federais, né, vigentes, a Instrução Normativa 46 de 2018, ela já foi citada. É importante frisar que essa instrução normativa, né, ela foi publicada posteriormente ao evento, né, do navio Nada, né, citada pela colega Yuli, né, me perdoe se eu errei o nome. Né? Então, assim, eu tenho, né, as minhas opiniões pessoais sobre esse evento, vou externar elas aqui, né, acredito que mais, né, na parte da conversa final, do debate, mas eu entendo assim que aquele evento, por mais que, né, eu entenda que ele tem aspectos positivos e negativos, né, ele foi um fator, sim, determinante, como a colega Yuli falou, né, para que a gente tivesse avanços, né, nos marcos regulatórios, né, e nas normas, né, que regem essa operação, né? Então, ele efetivamente foi um ponto crucial, né, para que as normas fossem aperfeiçoadas. E isso também não quer dizer que novos aperfeiçoamentos, né, não precisem ser feitas. Talvez aí fique a crítica, né, é que possivelmente a gente não precisaria ou não deveria precisar de um evento, né, tão estressante, né, tanto para humanos quanto para animais, como foi aquele, né, para que a gente fizesse a atualização desses nossos atos normativos. A Instrução Normativa número 15, né, ela só modificou um artigo da Instrução Normativa 46, né, em relação à distância, né, a viagem, também foi comentado, né, viagens de 8 horas entre as estações de pré-embarque e o porto de egresso, né, esse é o período de viagem vigente, né, por mais que, né, a Instrução Normativa 43, já de 2019, ela também traga, né, ela também modifica um artigo da Instrução Normativa 46 que diz que o tempo de jornada entre o EPE e o ponto de egresso, né, então que o limite máximo, né, entre esse tempo de jornada seria de 12 horas de privação de acesso à água e alimento. Né? A diferença entre esses dois tempos é que quando a gente faz a análise de um processo, né, para habilitação de um EPE, a gente leva em conta essa jornada de 8 horas. Né? E quando a gente fiscaliza a operação, né, a gente cobra dos exportadores
né, que o prazo entre a saída do animal, entre o embarque dele, né, na carreta que está trazendo ele para o porto, né, e o embarque no navio, que é onde ele vai ter acesso, né, a alimento, água e descanso, né, que essa privação, que essa jornada seja de 12 horas, que esse tempo seja de 12 horas. Então, ele é um tempo um pouco maior, né, do que a viagem mesmo, né, do que a distância entre o EPE e o ponto de egresso. E a Instrução Normativa 39 é o manual, então, do Vigiagro, da Vigilância Agropecuária Internacional. Ela traz mais, né, as questões burocráticas, né, os documentos que têm que ser apresentados, né, os procedimentos que têm que ser realizados, né, dentro desse processo de exportação de bovinos vivos. As principais legislações federais, então, a gente tem, né, a Lei 9.605, ela é observada, né, pelos auditores fiscais nos processos de exportação, né, e em todos os processos, né, de fiscalização das atividades pecuárias, né, ela é a lei, né, que trata sobre, né, que dispõe sobre sanções penais e administrativas, né, para as derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, né, então ela traz que a prática de atos abusivos, maus tratos, ferir ou mutilar, né, animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né, tem pena de detenção, multa. Então, é um ato, né, legal importante, né, e a fiscalização agropecuária, não só na fiscalização da exportação de bovinos vivos, ela tem em conta, né, esses marcos legais, né, como marcos legais, né, determinantes e importantes para a fiscalização das diferentes atividades. E, por fim, a Constituição da República Federativa do Brasil, né, que também traz, né, no seu artigo 225, né, a previsão de que todos têm direito, né, ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, etc. E no parágrafo 1º, né, inciso 7º, né, ela diz que proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Né? Então, a Constituição, ela é determinante, né, nessa linha, né, de corte, né, entre bem-estar animal, o que se discute, esse conceito, né, mais subjetivo, como muito bem, né, o Dr. Campani citou, né, e que está muito atrelado, né, a esse nosso background, né, esse nosso histórico de vida, né, então essa linha de corte, né, entre essa definição, né, de bem-estar animal, esses conceitos mais subjetivos, e aquilo que é maus tratos, né? Maus tratos é algo mais evidente, mais fácil, né, de identificar quando que essa linha limítrofe é atravessada. Né, e como recomendações, né, então, né, o Brasil é signatário, né, da antiga Organização Internacional de Epizootias, né, atualmente, né, a Organização Mundial de Saúde Animal, né, e a Organização Mundial de Saúde Animal traz, né, o Código Sanitário de Animais Terrestres, né, e exige, né, dos seus signatários a observância, né, dele. Né, e o Código Sanitário de Animais Terrestres, em seu capítulo 7.2, trata, né, do transporte de animais por via marítima, né, esse talvez seja o documento mais atual, né, e que tem a maior capacidade de conversar, né, com as atuais publicações científicas, né, que estão sendo produzidas, né, especialmente, né, nos temas que tratam das 5 liberdades né, e tudo mais. Né. Aqui depois eu vou voltar, né, mas assim, tem um item, né, do Código Sanitário, né, e do capítulo, né, de transporte de animais por via marítima, que é fundamental nessa discussão toda, né, porque na exportação, né, de bovinos vivos por via marítima, é muito importante que, ou pelo menos na minha opinião, né, há que se traçar, né, uma divisão, né, quando a gente trata desse assunto, principalmente sobre essa ótica de maus tratos e bem-estar animal, né, entre a questão do embarque, da jornada dos animais, né, da estação de pré-embarque até o ponto de egresso, o embarque desses animais no navio e a jornada marítima. Né? Então, assim, na jornada marítima, né, eu entendo que efetivamente há um cenário mais obscuro, né, que precisa, né, ter elucidações maiores, né, que é pouco fiscalizado, por mais que a Instrução Normativa 46 já tenha trazido alguns instrumentos novos que permitem, né, né, que permita, né, submeter a algum estresse de fiscalização à jornada, né, mas, né, até o início da jornada marítima,
né, eu entendo que essas operações de embarque, né, esses processos de exportação de bovinos vivos por via marítima, né, eles se assemelham muito, né, a qualquer jornada, né, de bovinos por via terrestre e até mesmo a qualquer jornada, né, de outras espécies animais, né, seja suínos, né, seja ovinos, né, seja frango, né, então não consigo identificar diferenças, né, significativas, ou pelo menos acho que se dá um tratamento diferenciado para a exportação de bovinos vivos, né, quando se faz quando se traça essa linha de corte, né, antes da jornada marítima, acho que se dá um tratamento diferenciado, né, para essa operação, né, do ponto de vista, né, sobre a ótica, né, de bem-estar animal e tudo mais. Né, aí podem ter várias explicações do porquê que isso ocorre, a gente pode conversar melhor sobre isso, né, na nossa parte aí de conversa aberta, né, de discussão. Então, em conclusão, né, para concluir, então, né, uma variedade de posições sobre o impacto da exportação de animais vivos sobre o bem-estar animal, a saúde humana, ambiental, econômica e a ética profissional podem ser tomadas pelas diferentes partes interessadas, dependendo do seu histórico de vida e, consequentemente, suas crenças. Né? Mas também, né, como conclusão, né, eu entendo que há uma necessidade de, né, abertura por parte da indústria, né, de disposição para realizar pesquisas que melhorem o bem-estar dos animais exportados vivos e de relatos imparciais e informativos por parte da mídia, né, especialmente sobre, pensando de novo nessa linha de corte sobre a jornada marítima. Né? Há uma necessidade de produção e divulgação de dados sobre o transporte marítimo, especialmente sobre a jornada marítima, estabelecer perigos e pontos críticos inerentes ao memorial descritivo do processo de exportação, aí pegando o processo como um todo, né, inclusive, né, a ISO, né, 34700, ela não usa esse termo perigos, né, eu que estou usando em função do meu background, aí, do meu histórico de inspeção, né, ela chama de gaps, né, que seriam esses fatores de risco que podem afetar de forma negativa o bem-estar animal, né, dentro desse fluxograma, né, de exportação, desse processo de exportação. Eu tenho aí mais 5 minutos. Estabelecer procedimentos padronizados para o monitoramento, a fiscalização desses gaps, então, desses perigos, né, estabelecidos dentro do processo de exportação, levando-se em conta conceitos mais atuais e difundidos, como, por exemplo, né, o conceito das 5 liberdades. Aqui eu tenho um link, né, vou pular porque efetivamente não vai dar tempo, mas se puder eu apresento, né, uma proposta que a gente até tem, né, para publicação de um ato normativo, né, ainda não está vigente, mas muitos de nós, né, na fiscalização, né, dessa atividade de exportação de bovinos vivos por via marítima já nos baseamos, né, nesse POP que a gente pretende, né, aprovar, que é um POP que conversa mais com esses conceitos mais atuais, né, com as 5 liberdades, né, e que nos permite, né, não deixar de pularmos, né, etapas da fiscalização por desconhecimento ou por qualquer, né, questão. Né, mas então ele faz com que a gente tenha que seguir, né, etapas passo a passo, né, então é um passo a passo, um POP que conversa com os conceitos mais atuais e que, a meu ver, né, seria um importante instrumento, né, para a fiscalização dessa atividade. Então, uma outra questão, né, adaptar os protocolos de diagnóstico de bem-estar animal para identificação de maus tratos contra os animais. Então, hoje, né, por mais que a gente pesquise, né, protocolos, né, de diagnóstico de bem-estar, né, seja, né, os protocolos do grupo, do welfare, né, seja os protocolos, né, muitos protocolos, né, não são específicos para a exportação de bovinos vivos por via marítima, né, existem protocolos para a identificação de maus tratos, né, em animais de companhia, em animais de fazenda, né, em tambos de leite, né, mas assim, são de difícil aplicação para essa operação de exportação de bovino vivo. Né, e mesmo nesses protocolos, né, que a gente consegue ter acesso, a meu ver, né, seria importante que fosse mais claro, né, a definição dessa linha, né, que divide, né, essa questão de maus tratos, né, das questões mais subjetivas de bem-estar animal. E por fim, então, buscar meios para incrementar os requisitos de inspeção dos animais antes e especialmente durante a viagem.
né? Então, o que seria isso? Seria edital anexo 2 da IN-MAPA 46 de 2018, que é o anexo que já trouxe esse instrumento pós-evento, né, do navio nada, né, que nos permite ter um relato, né, da viagem, né, da parte do transporte marítimo efetivo da operação, né, ao término da operação, né? Então, esse anexo prevê, né, que o exportador tem que apresentar um relatório ao término da operação, né, informando algumas questões como mortalidade, né, lesões, né, eventos estressantes, etc., né, ao término da operação. Então, por mais que esse possa ser um documento viciado, e muitas vezes é, né, acredito que deva ser, né, quando a gente compara essa exigência com a exigência que vem sendo adotada também por outros países, né, a gente não percebe que eles conseguiram descobrir alguma forma mais eficiente, né, de submeter a um estresse de fiscalização a parte da jornada marítima, né? Então, a Austrália também trabalha, né, com um relato, ele é preenchido pelo capitão da embarcação, né? Eles têm alguns instrumentos mais atuais, esse relato pode ser fornecido num sistema ou enviado, né, para a fiscalização australiana, né? Eles têm alguns gatilhos, né, que nós ainda não temos, né? Então, quando a mortalidade ultrapassa, né, um percentual, né, que eles entendem que é um percentual aceitável, né, eles desencadeiam, né, uma investigação desse evento, né? Isso a gente ainda não tem, né, ou pelo menos não tem, né, de forma normatizada. Então, a gente deveria, né, deve buscar, né, meios para incrementar esses instrumentos que nós já possuímos. Aqui, por fim, só, né, as questões bibliográficas que eu tenho na minha apresentação, possivelmente ela será compartilhada depois, né, e eu agradeço a todos, né, e fico à disposição, né, para a nossa parte aí de conversa aberta, de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua apresentação, doutor Jorge. Pode, então, encerrar o seu compartilhamento de tela, por favor. Perfeito. Nós vamos partir agora para esse último momento da nossa mesa redonda, que nós vamos ler aqui algumas perguntas do nosso público e nós vamos discutir, vamos responder. A proposta dessa mediação é que a pergunta, uma vez direcionada para um dos debatedores, ela pode ser também comentada pelos demais, mas apenas vamos pedir respostas mais objetivas, de modo que a gente possa aproveitar o máximo possível do tempo que ainda nos resta e ler o máximo de perguntas possíveis. Lembrando apenas que este é um evento organizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná e está sendo encabeçado pela Comissão Estadual de Medicina Veterinária Legal, do CRMV, e numa demonstração de que a medicina veterinária legal ela pode ser empregada em muitos contextos do dia a dia da medicina veterinária e de toda a sociedade, tendo em vista que a medicina veterinária legal é uma especialidade médico-veterinária que empresta os conhecimentos da medicina veterinária aos fins do direito, da justiça e da ética. Bom, imediatamente, então, vamos passar à leitura das perguntas. Eu vou direcionar a um debatedor, mas fique à vontade também para complementar, comentar alguma resposta, caso queiram, enfatizando apenas a necessidade de objetividade, de enxugar tanto quanto possível a resposta. Bom, inicialmente, nós temos uma pergunta do Cristiano Henrique Petri. Vou direcionar inicialmente à doutora Yuli, mas fiquem à vontade para comentar. Existem dados, doutora Yuli, sobre a taxa de mortalidade dos animais nesse transporte marítimo? Os animais embarcados, isso no caso, sem considerar os acidentes com navios ou naufrágios, por exemplo. Existem dados, você tem conhecimentos de qual a taxa de mortalidade, quantos animais morrem em média nesse tipo de transporte?
Isso está relacionado geralmente, como o Dr. Jorge comentou, os relatórios após a viagem, né? O capitão geralmente relata as ocorrências no navio, e segundo algumas informações, ele até acho que pode me confirmar melhor, né? Me corrigir, estima-se em 4% a mortalidade, gerando por volta desse valor. Mas a gente não sei dizer se esse valor é confiável, né? Porque são dados que são entregues para a autoridade sanitária, né? Nós da proteção animal não temos acesso. Mas, de qualquer forma, são valores, se você pensar no volume de animais que estão embarcados, é um número muito alto, né? Se você pensar que tem 25 mil animais embarcados, é um valor considerável de indivíduos, né? Eles não são estatística, né? Eles são seres. Obrigado. Doutor Jorge, gostaria de complementar essa informação? Sim, acho que eu posso acrescentar. Assim, como eu falei, a gente passou a ter essa informação, o Ministério da Agricultura, né, passou a coletar essa informação quando ele começou a seguir a orientação da Organização Internacional, né, de Saúde Animal, né, e atualizou a Instrução Normativa 46, né, e passou a exigir esse report, né, esse relatório pós-viagem, né. Então, a partir daí, a gente tem essa informação, né, mas a gente, assim, como a doutora Yuli falou, né, esse dado efetivamente pode estar viciado, né, porque ele é um dado fornecido por uma parte interessada na operação, né, mas esse é um instrumento, né, normativo que se tem atualmente, né. Os nossos dados, né, apontam para mortalidades muito baixas, né, mortalidades em torno de 0,1%, né, dos animais embarcados, né. Adicionalmente, a Austrália, né, ela também tem esses relatórios pós-viagem, e como eu falei, ela tem, no seu, a Austrália tem um documento, né, eles chamam de Australian Standards, não me lembro a sigla, mas acho que é AS, depois eu posso até compartilhar, mas esses standards australianos, né, eles têm um gatilho, né, para quando a mortalidade ultrapassa, e eles também usam esse mesmo percentual de 0,1%. Quando eles têm, no caso de bovinos, né, para outras espécies esse percentual muda. Ovinos ele é um pouco maior, né, mas então para bovinos, né, eles têm um gatilho para quando a mortalidade declarada pelo capitão da embarcação, né, é superior a 0,1%, eles desencadeiam uma investigação, né, do evento, e aí eles pedem que a embarcação forneça, né, todos os relatórios diários, né, de viagem, né, e tudo mais, para justamente investigar qual foi a causa dessa morte e poder trabalhar, né, em ações preventivas e tudo mais. Dentro desse, também é importante fazer a consideração que, assim, como são viagens, né, e como são eventos, né, que podem contemplar, né, desde na nossa prática aqui no Brasil, né, embarques, né, de 5 mil animais até 20 mil animais, 20 e tantos, tem embarques com um pouco mais, né, mas gira em torno disso, 5 mil a 20 mil animais, 5 mil os menores navios, 20 mil os maiores navios, muda também conforme a categoria animal, o tamanho, né, o peso dos animais, né, e tal, essa questão da quantidade de animais. Mas o que eu quero dizer é assim, quando tu tem eventos, né, significativos e eles ocorrem, como a professora Yuli falou, né, a operação não está livre deles, eles são raros, né, quando se pensa, né, no montante total, mas eles ocorrem, né, eventualmente, né, de naufrágio do navio, ou então esses eventos, né, de estresse térmico, né, que a doutora Yuli citou, né, efetivamente eles são, né, um dos gaps desse processo e que são muito monitorados, né, então quando os animais saem da Austrália, principalmente, né, em épocas frias, né, e vão para esses países, né, do hemisfério norte numa época quente, né, tu tem esses eventos, às vezes, né, de estresse climático que levam vários animais à morte, né, então tu tem esses eventos onde a mortalidade pode ultrapassar muito, né, essa média, né, normal, mas ela é ultrapassada quando existem essas situações de naufrágio, estresse térmico, que são raras, né, dentro do montante total da operação, né. Uma situação que é importante frisar é essa questão de estresse térmico, né, que é uma preocupação muito grande, né, para a Austrália, né. No Brasil, a gente nunca experimentou ou nunca teve relatos disso, porque a gente exporta principalmente bovinos,
né, e os bovinos apresentam uma resistência, né, a esses estresses, ou eles, né, têm uma resistência a essas diferenças de temperatura maior, né, quando comparada quando comparados com ovinos, em função, né, das características da espécie. Então, esses eventos de estresse térmicos, né, que a Austrália se preocupa muito, né, eles são mais associados à espécie ovina. E só para finalizar, acho que é interessante, né, trazer para o conhecimento de todos, porque é algo que a gente pode pensar como sociedade também, né? Na Austrália, a doutora Yuli muito bem falou, né, que a pressão da sociedade é grande, a sociedade cobra muito os seus parlamentares, né, para essas questões de bem-estar animal, né, e tudo mais, né, a ponto, né, de nas exportações de bovinos vivos na Austrália, o primeiro-ministro australiano, né, periodicamente, se eu não estou enganado, de 6 em 6 meses, ele tem que apresentar ao parlamento esses dados de mortalidade de animais nas viagens, né, internacionais, né? Então, eles têm isso previsto dentro desses standards deles, né? Eles têm essa previsão, né, de que de tanto em tanto tempo, né, a cada 6 meses, né, esses dados têm que ser apresentados, né, perante o parlamento pelo primeiro-ministro, né? Eu confesso que eu não sei na prática como isso se dá, se a transparência é total, se isso é dentro de uma comissão, né, mas é algo que a gente poderia pensar, né, aqui no Brasil, pelo menos a gente ter, né, essas informações numa plataforma, né, que tivesse, né, uma transparência maior, né, e esses dados pudessem ser mais acessíveis a todos, especialmente, né, aqueles que produzem conhecimento científico, né, justamente para que possam, né, produzir esses conhecimentos de forma mais assertiva. Obrigado, doutor Jorge. Vamos então para a próxima pergunta. Doutor Paulo Campani, por gentileza, a pergunta existem notícias sobre tratativas entre os mercados exportadores e importadores, entre governos ou entre empresas, no sentido de haver uma cooperação entre os mercados para regular esse transporte de animais vivos? O senhor tem conhecimento de tratativas nesse sentido? Sim, tratativas existem, que são esses protocolos sanitários entre o Brasil e os países exportadores, que constam naquela lista que eu apresentei. Eu apresentei uma lista de importadores e ali tem os protocolos sanitários de cada país, né? Então, existe, né? Não é simplesmente, vamos dizer, eu quero exportar 5.000 bovinos, eu quero mandar para o Senegal. Não existe protocolo sanitário com o Senegal. Então, ninguém vai exportar 5.000 bovinos para o Senegal. Então, a tratativa existe. Nessa tratativa é acordado os requisitos de sanitário, né, saúde animal, os requisitos para transporte, os requisitos de vacina, os requisitos de quarentena, os requisitos de exames pré-embarque, tanto para doenças parasitárias como infecto-contagiosos. Algum dos demais gostaria de comentar? Eu gostaria de fazer um comentário, aproveitar o gancho, assim, né, porque muitas vezes, né, eu já experimentei, assim, várias conversas, né, sobre esse assunto com diversas pessoas, né, e muitas vezes, né, quando a gente conclui a conversa, né, dá a entender, né, que trata-se de uma operação, né, onde exportadores e importadores, né, buscam um lucro de forma descabida e não tem preocupação alguma, né, com o bem-estar dos animais envolvidos, né. Pessoalmente, assim, as experiências que eu já tive, né, e as operações que eu acompanhei, né, isso não se dá dessa forma, né. A gente vê que existe uma preocupação, né, muito grande, tanto de exportadores como de importadores, né, com o bem-estar desses animais, né, especialmente porque para nenhuma dessas partes, né, é interessante que tu tenha, né, uma taxa de mortalidade elevada, que tu tenha animais com lesões, né, evidente que
né, é uma atividade privada e que ela busca o lucro, né? As pessoas buscam, né, oferir lucro com essa atividade. Então, em alguns casos, né, tu pode ter situações, né, onde os interessados na operação podem optar pela solução mais barata em detrimento da solução mais adequada para o bem-estar animal. Mas isso não quer dizer que eles não estão preocupados com o bem-estar animal. Porque tanto para um exportador quanto para um importador, se ele embarcar 20 mil animais num navio e ao término da viagem chegarem 5 mil animais mortos, a operação não é econômica, ele não auferiu lucro. A operação, né, se tornou economicamente inviável. Então, é importante fazer essa ressalva, sabe? Porque muitas vezes a gente vai conduzindo essas conversas e inevitavelmente, sabe, a gente acaba a conversa com esse sentimento, sabe? E na minha experiência pessoal, ele é um sentimento errado, sabe? Né? É importante fazer essa ressalva para que a gente não termine a conversa com esse sentimento, né? Ou pelo menos não é o que eu vivencio, sabe? Ou que eu vivenciei nas operações que eu já pude fiscalizar. Obrigado. Pelo adiantado da nossa hora, nós selecionamos mais 2 perguntas para serem respondidas. As demais nós encaminharemos aos nossos palestrantes. A penúltima pergunta é, e aí fiquem à vontade os 3, aqueles que quiserem comentar. Qual, na sua visão, é a tendência do futuro deste tipo de transporte marítimo de animais vivos, pelos desenvolvimentos recentes que vocês têm experimentado, as dificuldades encontradas, as discussões, inclusive do ponto de vista legal e ético, qual é a tendência para o futuro desse tipo de exportação de animais? Por favor, fique à vontade, quem gostaria? Doutor Paulo? Isso. Eu só queria colocar isso, vamos dizer, até da parte econômica. Da parte econômica, isso depende muito do valor do produto brasileiro, né? As carnes brasileiras e os mercados importadores. Tá? Por exemplo, hoje vale muito mais a pena eu vender para um estabelecimento que esteja habilitado a exportar carne para a China do que fazer o transporte marítimo. Tá? Eu estou falando sempre como indústria e produtor. Eu, produtor, hoje vale muito mais a pena eu vender dentro do Brasil mesmo para as indústrias exportadoras, porque o nosso mercado de carne ele está mês a mês aumentando. Tá? Então, o futuro que eu vejo que o transporte marítimo sempre vai ser uma opção para o produtor, né? Quando o mercado de carnes cair. Né? E então, vamos dizer, eu acho que acredito uns 2, 3 anos, ele vai diminuir, cada vez vai diminuir mais esse tipo de operação de exportação. E a própria indústria de carne brasileira, ela não tem interesse nenhum, né, nessa exportação de matéria-prima. Ela prefere muito mais vender a carne do que o animal seja encaminhado para outro país para ser abatido. É melhor ela vender já essa carne processada, né, fazer todo o processo no território brasileiro. Não sei se o Jorge e a doutora com outra visão. Eu gostaria, só complementando mesmo o que tu falou, eu vejo assim, o futuro dessa operação, assim, normalmente nos processos históricos, né, o viés econômico ele se impõe, né? Então eu acho que enquanto ela for uma operação, né, economicamente viável, né, eu tenho dificuldade de acreditar que ela deixe de existir, né? Por outro lado, né, a pressão da sociedade aumenta, né, para essas questões de bem-estar animal, aquelas questões que eu citei, né, a migração das pessoas do meio rural para o meio, né, para os meios urbanos, né, tendem a intensificar essas questões, né? Então eu penso da seguinte forma, sabe? Eu acho que
se a indústria não tiver aberta, entendeu, para trazer mais transparência para esse processo, sabe, ele corre o risco, sim, né, de enfrentar dificuldades, né, no futuro, né? Por outro lado, né, se aquele extremo lá que eu citei, né, de pessoas, né, que entendem, né, que o ser humano não deve explorar animais, ou que a espécie humana não tem o direito de explorar outras espécies e tal, né, esse extremo da sociedade, né, se ele também não buscar meios, sabe, para dialogar com a indústria, né, para dialogar, né, com esse segmento da indústria, né, que exporta bovinos vivos, né, eu acredito também que essa questão da imposição, né, do viés econômico na sociedade também tende a preponderar. Então, eu vejo assim, pessoalmente, eu acredito que é uma operação que pode ocorrer, né, garantindo as condições de bem-estar animal. Talvez aqui eu discorde um pouco, né, da doutora Yuli, assim, nas experiências que eu já tive, né, e que as operações que eu pude fiscalizar, né, assim, eu nunca identifiquei situações assim como falta de água contaminada, mistura de animais, navios, mistura de animais de diferentes fazendas, né, porque eles chegam num caminhão que embarcou numa fazenda e entram no navio nessa ordem. Então, assim, eu tive experiências diferentes. Eu não estou dizendo aqui que eu não acredito que essas situações ocorram. O que eu quero dizer é que, nas experiências que eu tive, elas não se mostraram presentes, e eu acredito que elas não devam ser corriqueiras, não devam ser situações corriqueiras. Me parece que trata-se de exceções, né? Então, eu acho que, se esse diálogo não for estabelecido, né, todo mundo perde, entendeu? Eu acho que a indústria deve se abrir, né, para trazer luz para a operação e para todas as etapas da operação, né? E eu acho que, né, o segmento mais extremo da sociedade, né, que não admite, né, a exploração animal, né, pela espécie humana, eu acredito que esse segmento também tem que se abrir, né, para não deixar essa questão cair, né, numa generalização e muitas vezes em descrédito, né? Às vezes a gente vê, né, essas situações serem noticiadas em sites ou em veículos mais leigos, né, de uma forma que, a meu ver, né, oferece só descrédito para quem está apresentando aquela denúncia ou algo nesse sentido, né, porque são situações que, né, qualquer pessoa com um pouco mais de vivência, né, na operação, percebe que aquilo ali não é possível, ou que pelo menos não se trata de uma situação, né, generalizada, né, que deve se tratar de um evento pontual. Então, acho que passa um pouco por isso o futuro dessa operação, sabe? Né, as duas partes têm que ceder, a meu ver. Muito obrigado. Isso me parece um debate muito importante. Doutora Yuli. Eu gostaria de comentar também, que eu acho importante o que o doutor Jorge comentou, dessa falta de transparência, né? Muitas vezes fica como se fosse um embate entre quem fala que não tem bem-estar e quem afirma que tem, mas ninguém apresenta os dados da situação dos animais durante a viagem, né? Porque o senhor fez a fiscalização, muitas vezes, da embarcação e durante a operação de embarque, mas depois que os animais estão na viagem, fica por conta, muitas vezes, do relato do capitão, que não é técnico e, às vezes, não tem um médico veterinário lá dentro, né, para testar as condições. E isso é um ponto da questão da falta também de transparência dessas informações técnicas, que eu creio que acho que deveria estar na mão do exportador a responsabilidade de mostrar que sim, ele garante o bem-estar dos animais, e não a gente aqui de fora do navio ter que ficar afirmando que não tem, né? Ele deveria realmente confirmar se ele garante ou não as condições. E do ponto de vista de relações, de comércio, eu avaliando a questão da tendência dos outros países, né, tem muitos países que estão reduzindo, até mesmo proibiram, por exemplo, Nova Zelândia proibiu animais transportados para engorda em outros países. Agora eles já estão com o movimento de proibir animais prens ou animais que vão para reprodução. É um processo de transição. Daqui 2 anos isso tem de ser interrompido de vez. E eles estão preparando até mesmo os produtores, né? Porque eles não querem tirar essa fonte
de recurso das pessoas de uma forma abrupta. Eles estão avisando, informando para que as pessoas migrem para outros tipos de relações comerciais. Então, eu creio que esse movimento global vai, sim, trazer uma cobrança, talvez, interna de uma postura do Brasil diferente. Obviamente, vai ter duas visões. Você pode ver o meio copo vazio, o meio copo cheio. Vai dizer, olha, a tendência de fora é a mudança, então eu vou pegar a fatia comercial desse país que não está mais atendendo os mercados. Vai ter pessoas que vão dizer, este é um comércio promissor porque tem pessoas ou tem grupos, outros países que estão deixando de atender alguns mercados. E vai ter outra visão que vai dizer, olha, está todo mundo mudando, indo para um sentido. Eu creio que seja essa a tendência mundial. Vai depender muito do que o nosso país vai querer tomar de caminho, se vai ser um caminho espontâneo das nossas relações comerciais ou se vai ser também uma pressão do mercado, né? Uma coisa é se vir uma decisão externa de dizer, olha, não vamos mais comprar animais que vocês não garantam condições mínimas durante o transporte. E aí o Brasil vai ter que mostrar que, de fato, essas regras todas impostas pelo MAP e até mesmo a estrutura que os operadores da exportação geram, eles estão garantindo, porque o que acontece existe um vácuo de informação. A gente pode ter a informação até a hora que o animal é embarcado e depois disso a gente não tem mais. Né? Isso tudo é relato do capitão, são os relatórios que foram gerados. Então, eu acho que isso é importante, essa aproximação da sociedade com os órgãos regulatórios, né, e os exportadores. Uma coisa é num evento um exportador dizer para você, não, pode fiscalizar, fica à vontade, mas ele não abre, né, de fato, né, tem uma questão também operacional, o capitão muitas vezes tem uma questão sanitária envolvida, não pode abrir um navio para qualquer pessoa embarcar, existe uma regra, né, uma orientação para salvaguardar tanto essa operação como as pessoas que já estão lá. Então, eu acho que, do ponto de vista de imagem internacional do país, a gente também tem que considerar se esse é o caminho que a gente quer, né? Bom, excelente. Devido ao adiantado da hora, nós realmente vamos encerrar aqui essa fase, essa última etapa do nosso debate, um debate muito profícuo dentro de um tema tão relevante, tão importante para toda a sociedade como esse. Eu quero realmente agradecer e parabenizar a todos os participantes pelo alto nível desse debate. Eu acredito que todos aqui vão concordar que esse foi realmente um debate importante, profícuo, e que vocês trouxeram muitas informações esclarecedoras e que ficarão registrados. O vídeo será disponibilizado no YouTube, todos poderão assistir, e eu quero aqui, mais uma vez, enfatizar a importância do debate e como a medicina veterinária legal, a expansão da medicina veterinária legal, aliada às outras especialidades médico-veterinárias, tem ajudado também a contribuir com esse debate. Tantas questões que têm repercussões jurídicas, éticas e legais. Pois não? Se tu me permite, só vou compartilhar aqui a minha tela bem rápido, só porque, como tu citou a medicina veterinária legal, acho que é importante, assim, não vai ficar muito bom de visualizar, mas assim, só para demonstrar a importância da medicina veterinária legal, esse aqui é uma linha do tempo do evento do navio Nada, né? Esses quadrados azuis, né? Aqui é quando começou o embarque dos animais e aqui é quando terminou o embarque dos animais. Todos esses eventos amarelos aqui, né, são situações onde a medicina veterinária legal entrou em campo. Só para a gente, né, conseguir ter essa dimensão da importância da medicina veterinária legal. Depois, para quem quiser, a gente poderia até, né, eu posso aprofundar assim, cada um dos eventos, o que ele foi, mas são assim, relatórios de perícia, né, vistorias, sempre a medicina veterinária legal teve envolvida, né, em todos esses eventos destacados aqui como amarelo, dentro desse processo do navio Nada, que foi esse processo citado, né, pela colega Yuli. Tá bom? Bom, desculpe a interrupção. Excelente observação, muito importante, realmente. Esse laudo que foi citado por vocês, ele é o maior laudo, em termos de volume, de número de páginas, é o maior laudo da história da Polícia Federal, teve mais de 600 páginas, ele é praticamente um tratado sobre o assunto, e envolveu muitos peritos criminais federais, médicos veterinários.
nós temos uma aula, né, Sérgio? evolução de um debate, de um tema importante, assim como temos tantos outros temas emergentes importantes de debatermos, e essa confluência de ideias, essa reunião em torno de um debate, de uma mesa, de um brainstorming, é fundamental para que possamos continuar avançando nesses temas. Quero agradecer mais uma vez aqui a participação de todos, agradecer o convite do professor Raimundo Tostes, que me convidou para mediar essa mesa, me sinto muito honrado e espero que tenhamos atendido aí a contento a expectativa do nosso excelente público que participou e que está participando até agora desse debate aqui, enviando suas perguntas e seus comentários aqui no nosso chat. Devolvo a palavra, então, para o professor Raimundo Tostes, presidente da Comissão de Medicina Veterinária Legal do CRMV do Paraná. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Sérvio. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da doutora Yuli, doutor Paulo, doutor Jorge. Foram apresentações muito ricas e, principalmente, o que nós queremos destacar como um papel que esta unidade do CRMV tem pautado é a de discutir temas com o debate qualificado, respeitoso. Mesmo temas controversos, eles podem ser discutidos dentro do maior espírito republicano, dentro do espírito da civilidade, que foi o que nós tivemos oportunidade de assistir durante essa hora e meia. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes conosco, ontem e hoje, e deixo a todos vocês um abraço muito carinhoso da medicina veterinária paranaense. A medicina veterinária paranaense tem tido um papel muito atuante na discussão de questões nacionais que dizem respeito à categoria, inclusive um debate multidisciplinar. Então, a todos vocês, muito obrigado, com um abraço fraterno e muito agradecido aos nossos palestrantes dessa noite. Muito obrigado, boa noite a todos.